as tias esperam que esteja tudo bem. Vamos começar a nossa aula de hoje cantando uma musiquinha, só que eu quero que vocês cantem com a gente aqui, tá certo? Vamos lá? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou, mas não virou. Crianças, hoje nós vamos trabalhar matemática no nosso livrinho e na tarefinha, mas vamos começar com o livrinho, certo? A gente sabe que os números estão por todo lugar. Por exemplo, no relógio a gente consegue identificar os números. Em uma placa de carro a gente também consegue identificar os números. Em uma loja, o preço que a gente encontra dos produtos é em números também. Então a gente pode perceber que os números estão presentes em todo lugar. Hoje, em matemática, no nosso livrinho, vamos começar trabalhando com mais, menos ou igual. Agora a tia vai mostrar aqui alguns exemplos de mais, menos ou igual. Prestem atenção, crianças. Crianças, aqui no primeiro exemplo, nós temos palitos de picolé, não é? Vamos contar aqui com a tia quantos palitos eu tenho aqui desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos 5 palitos. E agora aqui desse outro lado. 1, 2, 3. Aqui nós temos 3 palitos. Eu quero que vocês me digam em qual deles a gente tem mais palitos. Nós temos mais palitos aqui, não é? Que nós temos a quantidade 5. Aqui só são 3, então aqui tem mais palitos. No próximo exemplo, no exemplo de número 2, nós temos o quê? Lápis e borrachas. Aqui nós temos 2 lápis. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 borrachas. Em qual nós temos menos quantidade? Nós temos menos quantidade de borrachas ou de lápis? Nós temos menos quantidade de lápis, porque só são 2, enquanto que as borrachas nós temos 4, então nós temos menos lápis. Aqui no exemplo de número 3, nós temos peixinhos. Aqui de um lado eu tenho um peixinho, aqui do outro lado eu tenho um peixinho. Qual é a quantidade? A quantidade deles é igual, porque aqui eu tenho um peixinho e aqui eu tenho um peixinho. Então, nos exemplos que a tia mostrou, quantidade mais, aqui nós temos mais do que aqui. Aqui nós temos menos lápis do que borrachas. E aqui nós temos quantidades iguais, um peixinho e um peixinho. Crianças, observem aí no livro de vocês, na página 4. Observem aqui que nós temos uma estante com vários brinquedos. E agora a gente vai conversar um pouco sobre essa página e sobre essas imagens que vocês estão vendo. Observem bastante. Aqui a gente vai apenas conversar, não precisa ser respondido nada no livro de vocês nessa página. 1. As estantes têm a mesma quantidade de brinquedos? Justifique sua resposta. Se você observar, aqui nós temos uma estante e aqui nós temos outra estante, são diferentes. Elas têm a mesma quantidade de brinquedos? Só vocês observando sem fazer a contagem, a gente já percebe o quê? Que elas não têm a mesma quantidade de brinquedos. Em uma tem mais e na outra tem menos.
Foi preciso contar para perceber que uma estante tem mais brinquedos que a outra? Foi preciso a gente fazer essa contagem? Não foi necessário fazer essa contagem. Só a gente olhando por cima as imagens, a gente já percebe que tem uma que tem mais quantidade de brinquedos que a outra. É possível dizer, sem contar, que as duas estantes têm mais de 5 brinquedos? Hein? Será que se a gente contar, a gente já percebe que essas estantes têm mais de 5 brinquedos? Sim, né? Só a gente olhando por cima, a gente já percebe também que cada uma dessas estantes tem mais de 5 brinquedos. Na página seguinte, vocês irão responder a atividade. A questão de número 1, aqui em cima, contorne a fotografia onde há mais crianças. Se vocês observarem, nós temos 2 fotografias aqui com crianças, não é? Você vai contornar, quer dizer que você vai circular aquela que tem mais crianças. Na questão de número 2, você vai fazer um X na fotografia que tem menos brinquedos. Nós temos 2 fotografias. Em uma delas, a gente percebe que tem menos brinquedo. Você vai lá e faz um X. Na questão de número 3, desenhe no quadro a seguir uma bolinha para cada cachorro que aparece na fotografia. Nós temos uma fotografia com cachorro. Vamos contar os cachorros aqui com a tia. 1, 2, 3, 4. Prestem atenção que vocês vão fazer o quê? Vão colocar uma bolinha para cada cachorrinho que tem aqui. Então, vocês vão colocar quantas bolinhas aqui nesse quadro? Na questão de número 4, observe a quantidade de material escolar em cada imagem. Depois, desenhe no quadro vazio a quantidade de bolinhas solicitadas. Na letrinha A, nós temos lápis de cor, não é? Então, você vai desenhar aqui mais bolinhas que lápis de cor. A gente tem 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 o quê? Lápis. Então, você vai ter que desenhar mais bolinhas que lápis de cor. Então, você vai ter que desenhar mais de 4 bolinhas aqui. Na letra B, nós temos o quê? Nós temos apontadores. Você vai desenhar menos bolinhas que apontadores. Prestem atenção que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 apontadores. Então, você vai desenhar menos bolinhas aqui. Então, vão ter que ser menos de 5 bolinhas. Na letra C, a mesma quantidade de bolinhas e de borrachas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 borrachas. Você vai desenhar a mesma quantidade de bolinhas que de borracha. Então, a gente vai ter que desenhar quantas bolinhas? 5 bolinhas. Na questão de número 5, aqui nós temos frutas, várias frutas, diversas frutas aqui. Faça um traço unindo os quadros com a mesma quantidade de frutas apresentadas. Então, você vai ter que contar e vai ligar para a mesma quantidade. Por exemplo, aqui eu tenho maçãs. 1, 2, 3. Eu tenho 3 maçãs. Qual é a mesma quantidade de 3 aqui do outro lado? São o quê? O kiwi também. Vamos ver quantos tem aqui. 1, 2, 3. Então, a mesma quantidade de maçã é a mesma quantidade de kiwi. Então, você vai ligar. E assim, você vai fazer com as demais frutas. Contar a quantidade de um lado e contar de outro e ligar. A questão de número 6, você vai observar para que você possa responder na página seguinte. Pinte na página 9 a quantidade de círculos que representam quantas figuras aparecem na cena a seguir. Aqui vocês vão observar a cena, né? Que estão aqui em uma área bem cheia de árvores e as crianças brincando e os papais juntos e tem pássaros. Então você vai observar aqui e vai vir para a página seguinte. Você precisa contar quantas crianças tem aqui. Então, você volta na página e conta. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu sei que tem 7 crianças. Então, eu venho aqui e pinto as bolinhas representando até chegar no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, vou pintar todas. Aí, eu venho aqui nos adultos. Quantos adultos tem aqui, crianças? 1, 2, eu tenho 2 adultos, então eu venho aqui e pinto 2 bolinhas. Bicicletas. Contem as bicicletas e pintem as quantidades. E patinetes. Procurem os patinetes e pintem também as quantidades. Depois os carrinhos, os cachorros e os pássaros também. Vocês vão contando e vão fazendo. E aí aqui embaixo a gente tem: considerando a quantidade de bolinhas coloridas, o que aparece em maior quantidade na cena. Aí depois que você pintar todas essas bolinhas para ver as quantidades, você vai conseguir responder. Mas aqui também você vai responder só oralmente, com a pessoa que está lhe ajudando nas atividades. Considerando a quantidade de bolinhas coloridas, o que aparece em menos quantidade na cena? Há mais cachorros ou pássaros na cena? Há mais carrinhos ou bicicletas na cena? Então, depois que você colorir, aí que você vai saber quais são as respostas que vão estar aqui, certo? Façam com capricho, crianças.